Hoje, 24 de novembro, não esperava, sinceramente, por essa novidade, tá? Primeiro, não esperava que a banca fosse informada tão rapidamente. Eu imaginei que fosse atrasar. E não imaginava que, eventualmente, fosse ser a SES Gran Rio. Quem estuda para concurso sabe que, eventualmente, essas situações, elas acontecem, tá? Situações nas quais o atraso é iminente, não atrasa. Situações nas quais uma perspectiva é a mais concreta possível, ela não se materializa. Então, a primeira lição que eu tiro da minha experiência aí de 21 anos, desde 2002, prestando concurso, é que a gente tem que prestar, apesar das dificuldades e apesar das novidades que surgem no caminho, tá? Nenhuma banca é nossa amiga. As bancas, elas estão aí exatamente para nos derrubar, para nos lascar, para nos tirar do jogo. E a gente teve um exemplo agora da nossa carreira irmã, a Receita Federal, com a FGV. Além de terem eliminado um sem número de pessoas boas que teriam perfil do serviço público, ainda fizeram agora uma lambança que judicializou o concurso. O meu concurso de 2013 foi judicializado, o concurso de 2010 não foi, mas o de 2006 foi judicializado, e isso é péssimo para a carreira, porque ficam entrando pessoas ao longo dos anos, a administração fica achando que vão entrar mais pessoas e isso impacta outros concursos. Então, mesmo para quem está chegando de última hora para o concurso de FT, é importante que esse concurso seja um concurso que transcorra bem. E aí, a gente tirar da jogada a FGV, eu acho um grande negócio. Não gostaria que fosse SES Gran Rio, pelos motivos que eu vou dizer aqui. Breno também compartilha dessa visão, mas é o que a gente tem para hoje. O que é que a gente pode falar de SES Gran Rio? Mas antes, Breno, passa as vezes aí, apresente-se. Eu vou admitindo quem vai entrando ainda. Perfeito, pessoal, muito boa noite. Acho que é a nossa primeira live ao vivo aqui, né, Dani, com os alunos específicos aqui para o pessoal que está na nossa turma da Revisão Otimizada FT. É uma honra estar aqui sexta-feira à noite, pelo menos até agora 52, 53 pessoas, né? Isso é muito bom. Ainda mais depois de uma notícia dessa, né? Ainda mais depois de uma banca aí que nem todo mundo esperava, né, Dani? Nós tínhamos FGV, Sebrasp e SES Gran Rio, né? Mas antes de adentrar aí, né, nas questões específicas, para quem não me conhece, meu nome é Breno Lenza Cardoso, eu sou professor de Direito Material e Direito Processual do Trabalho, sou autor da editora Juspodium e já um spoiler aqui também da editora Plácido, que nós vamos entrar para o AB aqui também, e também do Grupo GEM, editora Método, né? Nós teremos alguns livros novos aí no ano que vem. Eu também estou no mundo dos concursos, tanto como coordenador, juntamente com o Dani, também com outras turmas. Já prestei concursos da Magistratura do Trabalho com aprovação em primeira fase, Ministério Público do Trabalho com aprovação em provas objetivas e também concurso do Tribunal Regional Federal com aprovação em provas objetivas. Então, estamos aqui, digamos, muito bem acompanhados pelo Dani, e o pouco que eu sei, se eu puder somar vocês, também vou ficar muito feliz, tá? Essa nossa turma aqui está sendo feita, né, Dani, com um carinho muito grande, um foco bastante elevado para que vocês tenham chances reais de nomeação. Nós não estamos falando nem mesmo de aprovação, né, Dani? Porque muitas das vezes tem muita gente que é aprovada e não é nomeada em concursos. E uma das batalhas que vocês precisam vencer agora é esse, entre aspas, vamos colocar aí, desespero, essa preocupação que muita gente está realmente com a SES Gran Rio. É uma banca muito diferente, ela fez algumas provas recentemente, vai fazer uma prova agora em dezembro, e posso citar para vocês, por exemplo, a AGR Rio, nós podemos citar aqui também, já fez prova do Banco do Brasil, agora da Eletrobras. Então, é uma banca relativamente conhecida, né, Dani? Não é uma banca que é totalmente desconhecida. Ela vai fazer a prova lembrei aqui agora, da Transpetro, no dia 10 de dezembro de 2023. E o que muita gente tem nos perguntado é, professor, e agora? O que nós vamos fazer?
O que a gente tem que fazer, o que nós devemos fazer. A gente tem que mudar o nosso cronograma, a gente tem que mudar o foco do nosso estudo. E eu já adianto, né, Dani, que nós conversamos mais cedo, que para nós, aqui do curso da Revisão Otimizada, vocês não têm que ter uma preocupação muito grande com essa banca, não. Isso não quer dizer que nós concordamos com a escolha. Nós tínhamos a FGV e a Sebrasp, duas grandes bancas, né, tem todas com seus pontos positivos, com seus pontos negativos, mas a Sesgran Rio, confesso que foi uma surpresa. Mas, para quem é aluno, para quem é aluna aqui do nosso curso da Revisão Otimizada, eu peço desculpas, pessoal, que minha garganta está bem ruim, tá, esses dias aqui. Vocês já estavam no caminho certo, porque por uma análise aqui das últimas provas e também dos anos anteriores, a Sesgran Rio, na minha visão, acho que eu não cheguei a comentar isso com o Dani, mas na minha visão é uma banca que eu acredito que a prova venha mais fácil do que se fosse a Sebrasp e a FGV. A minha opinião, tá? Nós temos o perfil da Sebrasp, nós temos o perfil da FGV e nós também temos o perfil aqui, né, Dani, da Sesgran Rio. Vocês já estavam, porque qual é o foco aqui do nosso curso? Desde o começo nós estávamos batendo nessa tecla e vamos continuar batendo nessa tecla. Leitura da legislação seca. Nós acreditamos que mais de 70% dessa prova venha da legislação seca, e quando eu digo legislação, né, pessoal, são os principais códigos que estão destacados para vocês, principal legislação extravagante, súmulas e OJ do TST, vocês precisam saber bastante, né, e uma porcentagem pequena de jurisprudência, tá, vocês não devem abandonar aí o estudo da jurisprudência. Então, nós ficamos surpresos com essa banca, mas acredito, o Dani compartilha do mesmo entendimento, de que os nossos alunos e as nossas alunas já estavam no caminho certo. Tá? Já estavam no caminho certo. Então, eu acho importante vocês tranquilizarem agora, porque são dois grandes passos que vocês têm que dar, ou duas grandes notícias, digamos assim, que vocês têm que dar, vocês têm que receber, perdão, que são importantíssimas para a prova. Acho que alguém está com o microfone ligado, pessoal, se puder, não estou vendo aqui quem é. Se você puder ver aí, Dani, eu não sei se tem. Eu sei que tem como mutar a pessoa. Mas vamos lá. O primeiro grande passo foi dado, que é a escolha da banca. E por que nós agora voltou? Vocês estão conseguindo me ouvir? Dani, tá tudo certo? Beleza. São dois grandes passos que precisam ser dados. Primeiro, é a contratação da banca. Nós já sabemos que é a Sesgran Rio, e muito provavelmente o contrato vai ser assinado até o final desse mês, tá? É a notícia que nós temos. E o segundo grande passo é a publicação do edital, né? Então, o primeiro grande passo foi dado, e o que na minha visão, altera para vocês? Agora vocês têm que centrar na Sesgran Rio. Não adianta ficar olhando. Nós já vamos chegar em questões, tá, pessoal? Eu digo aqui no sentido amplo, tá? Não adianta ficar olhando o perfil de Sebrasp, não adianta mais ficar olhando o perfil de FGV, Vunesp e FCC. Repito, nós já vamos chegar em questões, tá? Porque a Sesgran Rio, nós não temos muitas, né? Mas fiquem tranquilos que nós vamos analisar isso daí. Então, o que vocês precisam saber hoje da Sesgran Rio? Que é muito importante. O que eu acabei de dizer. Ela prima pela cobrança da legislação seca. Nós analisamos e vimos que tem algumas questões que são mais diretas, perguntam curto e grosso, e algumas um pouquinho maiores que tratam de casos concretos, mas isso não sai da base da legislação. Então, fiquem tranquilos, fiquem tranquilas de que o que nós estávamos fazendo com vocês nessa revisão otimizada vai continuar sendo feito. Nós não vamos mudar metodologia, não vamos mudar cronograma nem nada, tá? Porque essa banca vai cobrar de vocês legislação. Dani, vamos lá. O que você acha disso daí? Acho que seu microfone... É isso, agora vai. Beleza. Eu acredito, Breno, que a notícia ela pega muita gente de surpresa, sobretudo pelo inesperado da situação. Por que aí entra inesperado? Porque as pessoas, muitas vezes, elas acham que precisam fazer coisas muito rebuscadas para estudar para um concurso dessa natureza. E aquele perfil que eu vinha dizendo, que era um perfil generalista,
ele passa a ser um perfil ainda mais provável de ser o que a banca espera. Então, você precisa ter um conhecimento aprofundado de algumas áreas, notadamente direito do trabalho, segurança e saúde do trabalho, constitucional e administrativo. E fora disso, você precisa ter um conhecimento amplo. Por quê? Porque, infelizmente, vão cair questões, às vezes, que a diferença entre uma assertiva e outra é um prazo, ou é uma inclusive, é um exceto. Então, eu supondo que a gente tem um mês até o edital, eu construiria minimamente uma base naquilo que é certo a gente ter. Eu sempre falei de 10 disciplinas, que são 5 matérias jurídicas, constitucional, administrativo, trabalho, previdenciário e humanos. Eu acho que essas 5 matérias vêm, e outras não jurídicas, português, raciocínio lógico, segurança e saúde, administração pública e economia do trabalho eu tirei. Tá? Eu não tenho mais proposto essa disciplina para esse momento. Me perguntaram lá nas minhas caixinhas, eu já estou quase acabando. Bom, se a pessoa já está quase acabando, obviamente pode concluir, é lógico. Mas para começar do zero, eu acho que não vai ser tão interessante. Por quê? Porque a gente teve 3 anos de economia do trabalho com ESAF. A gente tinha um histórico, claro. A gente teve 1 ano de economia do trabalho com o CESP. E agora a gente vai ter economia do trabalho com Sesgran Rio. A chance dessa banca vir com algo totalmente diferente. Boa noite, como vocês estão? Saudades, viu? Essa semana eu não apareci um dia aqui, só postando mesmo stories, mas eu realmente não tinha aparecido até agora. Mas... Silenciei todos, pronto. A chance de a gente ver essa banca com um perfil de prova completamente dissociado de qualquer material é muito grande. Aí você perde um tempo significativo estudando para o cara lhe cobrar o quê? Lhe cobrar PEA, lhe cobrar PIA, cobrar conceitos que, em uma leitura rápida, você conseguiria dominar. Então, essa não tem sido a minha aposta, tá? Eu tiro, então, do foco a economia do trabalho. Ficam 9 disciplinas. Hoje, circularam no Instagram alguns posts de filtros que fizeram de segurança e saúde para Sesgran Rio. Detalhe que muitas dessas questões elas estão enviesadas para médicos, para enfermeiros, para profissionais de saúde do trabalho. E aí algumas dessas questões vão cobrar aquilo que a gente tem dito que não tem muito a cara do FT, que é justamente limite de tolerância, anexo, questões mais voltadas para as tabelas. Então, hoje, eu ainda não faria isso. Houve uma pergunta aqui das NRs principais, tá? Eu continuaria, eu não sei, não lembro mais a pessoa que perguntou, eu continuaria com foco na 1 a 9, 12, 17, 18 e 31. A gente liberou até agora, eu acho que é a 17 lá na plataforma, né? Vocês vão ver que eu mesmo, quando estava relendo as NRs para grifar, eu me deparei com várias normas que se repetem em outras normas. Então, você já vai estar vendo uma norma quando rever a outra. Quando você for ver a 18, você vai estar vendo a número 1. Quando você for ver a 31, você já vai estar vendo a 12. Porque tem coisas que dialogam entre si. Então, hoje, eu não faria nada além disso. Eu faria esse filtro justamente porque a gente tem um mês. Para o mês que vem, do fim de dezembro para frente, a estratégia muda. Mas o que eu estou querendo dizer é o que é que deve ser feito faltando um mês para o edital, a gente sabendo o que é a Sesgran Rio. Na minha opinião, é reforçar o que é básico e o que é certeiro. Trabalho. Provavelmente, a gente deve ver uma cobrança similar ao que a gente tem para FCC, para a VUNESP. Eu iria nessa mesma linha, evitando, por exemplo, me aprofundar tanto em coisas que têm perfil CESP, como informativos do TST. O CESP, se fosse a banca,
provavelmente a gente teria uma cobrança maciça de informativos. Só de a gente não ter que se preocupar com isso, uma grande parte do seu trabalho foi diminuída. Claro, ainda assim pode ser cobrado, é óbvio. Ainda assim, o candidato que vá sem nunca ter lido o informativo prestar a prova, ele vai correr riscos? Vai. Mas o que eu estou querendo trazer aqui, eu acho que essa é a visão de Breno também, é que não existe nada que venha só como desvantagem. Tem vantagens também no cenário. E muitos de vocês, eu tenho conhecimento, são pessoas que vêm de outras áreas e estão chegando recentemente para prestar um concurso de FT. E eu digo recentemente, quem chegou majoritariamente pós-autorização. Quem já apostou, e eu sei de várias pessoas que apostaram na virada do governo Lula que teria concurso para FT, eu considero uma pessoa com mais bagagem. Só que agora a gente meio que zerou isso, infelizmente, tá? Se você é uma pessoa que tem um pouco mais de bagagem, que se enquadra nesse perfil que eu estou dizendo, eu sinto por estar dizendo isso, mas eu acho que a gente meio que nivela por baixo a partir de agora, tá? Porque o que você ganhou de experiência, e eu sofri isso ao ter estudado muito para a Banca Exaf, pra vocês terem ideia, em 2012 eu peguei um avião em Natal e fui para Brasília só prestar uma prova da CGU, que eu não queria ingressar na CGU, não fazia parte dos meus planos, para fazer uma prova Exaf. Tamanha era a necessidade que havia de prestar uma prova, e no ano seguinte não foi Exaf, foi CESP. Então, essas novidades, elas terminam por nivelar por baixo um pouco a concorrência. Então, um grande trunfo que eu acho que vai existir do candidato é aquele que buscar se reorganizar a partir de agora. Então, para se reorganizar nesse um mês que a gente tem, eu não faria grandes modificações. Eu iria no básico, bem feito, e provavelmente aguardar o edital, tentando reforçar aquilo que é seguro. Já passo a palavra para Breno e vou concluir da seguinte maneira. Quando troca-se a banca, provavelmente a gente tem também novidades de matérias e novidades dentro de cada matéria. Então, por exemplo, se licitação era um assunto que não poderia ou não tinha chance de ser cobrado, agora eu não diria que vai ter chance de ser cobrado, mas ele passa a entrar no radar também. Ah, Daniel, não faz nenhum sentido. Pois é, se fizesse sentido, não seria banca de concurso, né? Então, eu acho que hoje, nesse mês que falta, eu faria um estudo do que é certeiro para sobrar tempo, para no pós-edital a gente pegar as eventuais novidades. Aí eu lhe pergunto, Breno, tem alguma pergunta e você tem alguma consideração a fazer? Alguma pergunta que você já queira abordar? E aí a gente já vai fazendo o ping-pong aqui. Dani, eu vou só acrescentar algo. Eu concordo plenamente com você, com o que você disse sobre a jurisprudência. Mas, na minha opinião, se falasse assim, Breno, você estudaria os informativos do TST ou as decisões do STF? Minha opinião, Dani. Não sei se você pensa da mesma forma. Primeiro ponto. Informativo do TST, pessoal, não tem força vinculante. Começa. Salvo se for decisão da SDI ou da SDC. Então, o que eu faria, e vocês têm isso na plataforma. Tá lá para vocês. Eu pegaria aquele arquivo das principais decisões do STF para o direito do trabalho. Professor, eu vi que tem uma decisão ou outra ali que fala, por exemplo, de honorários. A gente sabe que não vem processo, mas isso é discutido no STF em âmbito constitucional. Então, eu não duvido, eu acho que a chance é baixa, mas eu não duvido que venha ali uma questão sobre decisão do STF, viu, Dani? Para o direito do trabalho, tá? É um arquivo pequeno, vocês podem olhar lá, eu não sei se passa de 15 páginas, enfim, eu não sei, eu não me lembro aqui de cabeça, fui eu que fiz esse material. Mas se eu fosse apostar em algo de jurisprudência para essa prova, eu iria para aquele arquivo do STF.
tá? Eu iria. É um arquivo pequeno, você consegue fazer uma revisão diária, se você quiser, desse material, né? E não deixaria de ler as súmulas e OJs do TST. Vocês têm esse arquivo lá. Súmulas e OJs, principalmente súmulas. Muita coisa, Dani, que me perguntaram aqui, eu tenho que ler, passar a ler informativo do STJ para essa prova. Olha, na minha visão, eu não perderia tempo com o STJ, tá? Se eu fosse acreditar em algo para a jurisprudência, se eu fosse apostar na verdade em algo, seria STF no direito do trabalho. E algumas decisões, claro, viu, Dani, que são importantes ali do STF para constitucional, tá? Para constitucional. Mas, o foco de vocês deve ser a leitura da legislação e de uma forma otimizada, e nós já fizemos isso para vocês, que são os nossos arquivos que vocês têm lá da CLT, que são os arquivos que você tem da Constituição Federal. Vejam, eu concordo com que o Dani disse, para tudo, de verdade, porque, pessoal, o desespero pode acabar com o seu clima para estudar. Nós ficamos surpresos com essa banca, todos vocês, eu imagino. Eu vi um comentário só, Dani, confesso, de uma moça que comentou lá no meu vídeo que falou que, eu adoro essa banca, eu fiquei feliz. Bom, coisa boa, né? Então, é um ponto para ela positivo. Mas agora a gente tem que se adaptar. Nós precisamos adaptar. E para que vocês tenham uma visão ampla de como é essa banca, como, professor, que eu vou saber o que a Sesgran Rio cobra, como que ela cobra? Vocês precisam ver questão de prova da Sesgran Rio. Entrem em sites de questões, tem o que concurso, tem o TEC, eu não sei qual vocês utilizam, né? E filtrem pela Sesgran Rio e deem uma olhada, não precisa nem sair resolvendo as questões ainda. Pera lá, calma. Mas dê uma olhada no estilo de cobrança. Eu já adiantei para vocês. É legislação de forma direta e em algumas questões, casos concretos. Certo? Então eu iria para esse lado, não desprezando 100% as decisões do STF. Você já tem um arquivo. Dani, uma pergunta que me fizeram pelo menos umas 15 vezes no direct no Instagram, não foi nem no grupo. E eu vou dar minha opinião aqui. Eu não perguntei isso pro Dani, tá, pessoal? Talvez nossa resposta pode ser diferente, mas eu imagino que seja a mesma. Professor, o nível do corte, o senhor acha que vai ser menor ou maior? Na minha opinião, pelas questões que eu vi da Sesgran Rio, o corte vai subir. Ou seja, a concorrência, porque o que eu tenho pensado, o que eu tenho analisado e conversado com outras pessoas é a prova da Sesgran Rio, ela vem mais fácil. Isso é claro, né, pessoal? É uma análise de prova, tá? Pelas questões que existem hoje, se a Sesgran Rio mantiver o mesmo nível, ela vem mais fácil, por favor, coloquem entre aspas aqui, perante uma prova da FGV da Sebrasp. É a minha opinião. Então, na minha visão, quando a prova ela tem um nível mais baixo, consequentemente o corte aumenta, o corte vai ser mais alto, porque muita gente vai fazer mais questões, vai ter mais questões corretas, e assim a concorrência aumenta. É um ponto, na minha visão, negativo para essa banca. Eu cito como exemplo, tá, Dani, o meu caso agora no concurso, no segundo concurso nacional unificado da magistratura do trabalho, a banca foi FGV. Padrão FGV, pessoal. Questões gigantescas, muitos casos concretos. O corte foi 60. O corte foi 60, que é o mínimo que consta no edital. Porque é uma prova muito difícil. Foi extremamente difícil. Graças a Deus eu consegui lograr êxito aí. Mas foi muito difícil. Agora, com a Sesgran Rio, analisando as questões, o estilo de cobrança, eu acredito que seja uma prova mais fácil do que uma da FGV. Mas, eu repito, vamos colocar aspas aí nesse mais fácil. Tá? Assim, o corte aumenta. E para você, meu irmão, o que você acha, Dani? Pois é, a gente não pode se esquecer de que quando o corte, quando a nota de corte sobe, provavelmente as questões são mais fáceis, e quando a nota de corte desce, as questões são mais difíceis. Então, a rigor não tem tanta diferença, tá? Não seria para mim uma preocupação. Eu não me preocuparia com isso. Eu acredito que a gente está falando de duas bandas aí de uma mesma curva, então elas devem oscilar dentro desse padrão. Se a prova for mais fácil, o corte sobe, o corte sobe um pouco. Sobe isso. Se a prova for mais fácil, o corte... Se a prova for mais difícil, o corte desce. É muito isso. Vamos aqui, então, para uma primeira pergunta. Vamos lá, Dani. Vamos pegar as perguntas do grupo?
Vamos lá? Bora. Pessoal, se vocês quiserem ir mandando perguntas também no chat, vocês ficam à vontade, tá? Primeira pergunta aqui, Dani, você já falou, mas eu acho que, ó, peguem papel e caneta e anotem aí, tá? Que o Dani vai falar agora, é sério. Professores, com essa banca, quais seriam as principais NRs neste momento? Dani, você falou algumas, né? Pessoal, eu tô repetindo, peguem papel e caneta e anotem. Isso aqui vai ser importante. Olha lá, Eu Dani. estudaria 1 a 9, 1 a 12, 9. 17, 18 e 31. Perfeito. Você não acrescentar 15? Essa novidade, Dani? Você acha que... Cara. Assim, a 15 ela é curta, a 16 ela é curta. Eu colocaria 15 a 16, viu? Pois é, mas assim, Né? o que eu quero com essa proposta é filtrar o esforço do candidato para que ele não ache que ele precisa ler 37 NRs. Não precisa. Entendeu? Pelo amor de Deus. Não precisa. Nesse momento, não. Se a gente, eventualmente, vir, por exemplo, como foi em 2006, e agora pode acontecer algo dessa natureza, uma prova específica com peso muito grande, no caso de 2006 era peso 3, 45 questões de NRs. Muita coisa. 45 questões. É óbvio que eles vão cobrar a maior parte das NRs, mas se eles têm pouca possibilidade de cobrar muitas NRs, por exemplo, se eles têm 10 questões, é provável que vão cobrar dos assuntos mais corriqueiros, porque não faz sentido você chegar, por exemplo, perguntar, como eu falei essa semana, da parte de NR aplicável à saúde, NR 32. Então, eu faria esse recorte. Daqui a um mês, ou um pouco mais, a gente vai estar fazendo outra live com novas perspectivas, que vai ser já o edital. Mas nesse mês eu faria isso como o objetivo principal, tá? Sobre as NRs, foi o JJA que perguntou. O Evanildo perguntou. No momento de filtrar as questões de bancas com perfil parecido com a CES Gran Rio, que cargos e tipos de questões devemos desconsiderar ou descartar? Dani, minha opinião sobre bancas, tá? Primeiro sobre bancas, não cargos. Retornando. Cobrança de legislação, certo? Foco principal. Na minha opinião, são duas bancas que vocês precisam, quando finalizarem, né, as questões da CES Gran Rio, FCC e VUNESP, Dani. Minha opinião. Eu não mexeria agora com o Sebrasp. Eu não mexeria a priori com a FGV. Eu sei que algumas questões da CES Gran Rio se aproximam da FGV, não pelo tamanho, mas pelo caso concreto. É o que vocês precisam raciocinar. A FGV adora isso, né, Dani? Você sabe. A FGV adora colocar caso concreto gigante para você raciocinar, mas com base na legislação. Então, eu iria agora, primeiro, óbvio, para a nossa banca, depois FCC e VUNESP, porque essas duas bancas majoritariamente também cobram muita legislação. Apenas um ponto. Não sei se vocês já têm treinado isso, mas a FCC tem se aproximado da FGV no sentido de cobrar casos concretos. Não é 100% mais, não é 100% ainda, mas a FCC tem caminhado para a cobrança de casos concretos, tá? O que já acontece, repito, pela CES Gran Rio. Dani, cargos e tipos de questões, o que você acha de cargo? Eu não vejo com um grande problema, não. Eu também Hoje, mais cedo, a menina me perguntou se poderia fazer questão de técnico. Pode. Agora, quanto mais você faça a questão, mais você vai entender qual é o perfil de questão que aquela banca vem trazendo. E se aquilo dali estiver dentro da massa de questões que a banca comumente cobra, você pode resolver questões de técnico, não tem nenhum problema. Não tem essa história, eu só resolvo questão de nível superior. Às vezes, uma questão de nível médio está no meio de uma prova de nível superior. Se você está acostumado com aquela decorebazinha, você não perde o ponto. Então, tem que ter essa malícia também. E só uma coisa para acrescentar, Dani, muitas das vezes, pessoal, não vou fazer questão de técnico porque é uma prova mais fácil. Pessoal, eu já vi questões de técnico mais difíceis que de magistratura. De verdade. Então, eu seguiria a linha do Dani. Dani, vamos lá. Alan Lemos, boa noite. Acham que a CES Gran Rio vai mudar de decoreba para mais elaborada? 2. Discursiva vem como estudo de caso? Minha opinião, eu acredito que as bancas hoje, pessoal, elas não estão mais copiando e colando artigo de lei para você falar se realmente está ali o erro.
elas têm mudado um pouquinho. Pelo que eu vi da Sesgran Rio, das últimas provas, ela cobra questão de legislação seca. Você não precisa ir em jurisprudência, não precisa de doutrina, mas com algumas alterações. Eu ainda vou, vamos colocar aí, entre decoreba e questão mais elaborada, eu iria para o decoreba, viu, Dani? Eu acho que vai ser mais pelo lado do decoreba. Mas nós vamos ter, vocês podem ter certeza que nós vamos ter questões na prova mais elaboradas. Mas não vejo como majoritário. Não vejo isso como majoritário. E eu vejo questões mais diretas ou casos concretos, mas de uma forma mais simples. Por isso que, na minha opinião, o corte vai ser mais elevado. E você, Dani? Eu acho por aí também. Eu concordo com você. Respondendo a segunda parte da pergunta, discursiva vem como estudo de caso, eu não me preocuparia agora com a discursiva. Eu sei que vários colegas meus têm vendido cursos, os cursos são bons, eles todos têm muita qualidade, mas eu não sei qual vai ser a cobrança. Então, se eu não sei qual vai ser a cobrança, eu não me sinto na condição de sugerir que a pessoa se submeta a um curso de discursiva, e a gente tem visto muita novidade. Então, é possível que a gente esteja falando de uma forma de cobrança que você trabalha no curso e ela não seja uma forma de cobrança que vai ser praticada na prova. Eu sei que a ansiedade é grande, a gente quer controlar tudo, mas a maior parte dessa jornada a gente não controla as coisas, então eu não me preocuparia agora por esse prisma, tá, Alan? Com o tempo a gente vai ter o edital e aí você vai ter tempo para se preocupar com isso. Mas reforce sua base de primeira fase, reforce sua base para conseguir uma boa nota objetiva, porque se você não consegue uma nota objetiva, ainda que você seja Machado de Assis, não vai ter a sua peça corrigida. Então, assim, é frustrante você ter feito uma boa peça, porque você sabe que você respondeu os quesitos que o examinador pediu, mas você não tê-la corrigida porque você errou, às vezes, uma questão de português, perdeu uma de raciocínio lógico. Eu gravei, acho que foi no áudio que eu gravei para vocês hoje, né? Muitas pessoas sofrem com raciocínio lógico. Eu acho que é um momento adequado de fazer um estudo agora. Se você não estuda raciocínio lógico hoje, você não vai estudar com o edital aberto. Eu sinto dizer isso. E você vai para a prova com deficiência. Em 2010, tudo bem que era com mínimo por matéria. As pessoas, algumas pessoas perderam por conta de mínimos, alguns deles em raciocínio lógico, alguns deles em língua estrangeira. Então, eu não iria hoje com foco em segunda fase. Segura essa ansiedade aí, mais um mês só, a gente já vai saber qual vai ser a cobrança. E aí, eu e Breno, inclusive, a gente deve lançar um curso específico para a segunda fase, com um custo adequado, com a entrega adequada, com a cobrança conforme a banca venha cobrando de você. E aí, eu me sinto mais seguro em direcionar as pessoas na preparação que eu faria. Eu sempre tenho dito isso. Esse material é o material que eu usaria para mim e que eu gostaria de ter tido acesso há 10 anos atrás. Então, é a mesma ideia que a gente tem com a discursiva. Eu não estudaria para a discursiva agora, eu não proponho que se estude, eu também não proponho que se faça cursos. Então, por hora, eu me eximo de chutar, eximo de exercer a futurologia. Rodrigo perguntava. Só para acrescentar, desculpe te cortar, meu amigo. Vocês têm que entender, pessoal, que enquanto vocês estudam para a primeira fase, para a prova objetiva, digamos assim, vocês também estão estudando para a discursiva. A grande diferença, de fato, é você saber escrever, ter o raciocínio jurídico. Um pode cobrar decoreba, o outro pode cobrar o raciocínio jurídico. Mas você, para fazer uma excelente resposta, para ficar competitivo, você precisa saber o que está na legislação, por exemplo. Então, vocês já estão estudando para a discursiva, mas não de forma específica. Perfeito? Então, isso vai ajudar vocês. Para o próximo, Dani, vamos lá. Rodrigo. Luana perguntou aqui, e é uma perguntinha rápida. Falando em língua estrangeira, devemos incluir inglês ou esperar o edital? Luana, eu só incluiria inglês se você realmente tiver com tempo sobrando, tá? Se não for alguma coisa que você possa abrir mão do seu tempo agora, não coloque. Não coloque porque às vezes a gente pode estar falando de 5 questões. E aí é um peso muito pequeno. A gente vai ter um dia inteiro de provas, com várias matérias para serem cobradas, com material de objetivo e discursivo no mesmo dia. Provavelmente vai faltar tempo para se cobrar, vai faltar questão para se cobrar tudo que se deveria cobrar, então talvez inglês fique de fora, tá? Eu mandei mais cedo lá no Telegram
o projeto básico e o termo que foi pactuado com a SES Gran Rio. Mandei mais porque algumas pessoas estavam me pedindo, mas aquilo nem é algo que me preocupe tanto, porque é mais assim, um pouco de boato não, mas é mais um pouco de expectativa. E quando a gente fica nutrindo muita expectativa no futuro e agindo um pouco no presente, eu fico um pouco agoniado, eu fico incomodado. Então, assim, mandei lá para aplacar a ansiedade, mas nem acho que deveria ser objeto da atenção de vocês. Vamos lá. Vamos lá, Dani. Rodrigo Duarte, uma boa pergunta. Vale mais a pena estudar por todas as questões, mesmo antigas, da CIS Gran Rio, ou pegar questões mais novas e incluir FCC, por exemplo, que tem perfil de questões parecido? A minha opinião, pessoal, principalmente para o trabalho, direito do trabalho, tá? Porque é um dos pontos que muita gente tem me perguntado lá no Instagram. A reforma trabalhista foi em 2017. Então, eu não vejo muito problema vocês pegarem de 18 para frente. Mas, a CLT passou por algumas modificações mesmo após a reforma. Tá? Então, o arquivo de vocês de legislação, que tá lá, a CLT toda não, né? Sem a parte processual, claro. Você já tem as modificações, certo? Você já tem as modificações. Então, assim, Dani, eu faria as questões de 2000, porque pelo que eu vi, pessoal, lá tem muita questão, tem questão agora de 2023, tem questão de 2022 e tem questões também de 2018, tá? Eu não deixaria de fazer ou simular, se vocês quiserem, claro, as mesmas matérias que vocês estão estudando, da prova que a banca vai aplicar no dia 10 de dezembro. Vai ter uma prova que a CES Gran Rio vai aplicar. Eu daria uma olhada nessas questões também. Antes desse tempo, eu não sei se é a mesma opinião de Dani, eu não pegaria questões muito antigas. Eu vi que tem questão de 2012, questão de 2010. Aí eu não faria isso, tá? Mas eu manteria os anos mais próximos agora, tomaria um cuidado com o direito do trabalho. Repito, se vocês quiserem fazer questões muito antigas, por conta da reforma trabalhista. E já falamos, né? A partir do momento que você não quer mais fazer questões das CES Gran Rio, perdão, muito antigas, eu iria para FCC e VUNESP, essas duas. E você, Dani? Não, é isso mesmo. Eu acho que o ideal é ir por essa linha do que você tem dito, e a gente está com os nossos simulados também, que a gente vai dar uma incrementada agora para suprir essa necessidade. Mais para o fim da live a gente fala sobre isso, mas atende também, e o candidato que tem a condição de sair na frente, selecionar boas questões e ir se testando, eu acho que sai na frente, tá? Dani, só uma coisinha, pergunta da Paola aqui, como filtrar direito do trabalho pós-reforma? Nos sites que nós utilizamos, por exemplo, pessoal, Tec Concurso, Que Concurso, não estamos ganhando nada para fazer propaganda deles aqui não, tá? Lá você coloca o ano, né? Você filtra a questão pelo ano, tá? Por exemplo, você coloca filtro lá, 3 bancas, CES Gran Rio, FCC e VUNESP. Coloca a matéria de direito do trabalho. Se você quiser filtrar por tema também, né? Não, eu quero estudar salário e remuneração. Você coloca lá, mas coloca os anos. 2018, 19, 20, 21, 22, 23. São muitos anos. Vocês vão ter muitas questões das outras bancas, FCC e VUNESP, porque fazem muitas provas. Né? Então dá para treinar legal. Mas da CES Gran Rio, infelizmente, não há muitas, né? Por isso que a notícia ao final da live vai ajudar demais vocês. Então, se eu fosse vocês, eu ficaria aí até o final para saber. Vamos para a próxima, Dani. Caroline Raposo, vamos lá. Boa noite. Manteria todas as dicas que deu em relação às NRs até agora com a CES Gran Rio, com a CES Gran Rio sendo a banca, ou mudaria o estudo em algo? E quanto a direitos humanos, indicaria algum material ou direcionamento? E aí, Dani? Bom, começando pelo final, direitos humanos, eu acho que vem com grande força a teoria geral de direitos humanos, tá? Eu não. Outra pessoa perguntou aqui, acho que foi aqui, sobre ler norma seca de direito internacional. Eu não leria agora. Eu olharia mais a teoria geral de direitos humanos. Eu acho que faz mais sentido ser estudado isso agora, e se sobrar tempo, olhar outra coisa que não direitos humanos. Porque quando a gente estiver lendo lei seca a rodo,
no pós-edital, você coloca as normas internacionais, em poucos dias você lê elas. Então, assim, eu não me preocuparia com isso. E com as NRs, eu estou no mesmo posicionamento. Alguém me perguntou, Daniel, e se cobrar tabela de NR? Cara, se cobrar tabela de NR, erra quem estudou e erra quem não estudou. Não dá para abraçar o mundo, né, Dani? Não dá. Em reta final, não dá. Erra todo mundo que teve contato e quem não teve contato. Porque, por exemplo, para um nível X de exposição a sei lá, a um agente, você tem uma permanência Y naquele local. Ou para um nível de risco X, você tem que ter tantos técnicos, tantos médicos, tantos engenheiros de segurança. Você pode decorar aquilo dali como sendo quase que um mantra o dia inteiro, e você pode errar. Justamente. E o cara que eventualmente não tenha visto aquilo, pode acertar. É tanto que quando você olha nos sites e vê a estatística, questões dessa natureza, elas têm uma dispersão muito grande entre as 5 alternativas. 5 alternativas, 100%, se fosse aleatório, cada qual teria 20. Mas questões dessas naturezas, elas têm percentuais de acerto muito mais baixo, porque a pessoa não tem segurança de onde está chutando, onde está respondendo. Então, eu não mudaria. Se a banca vier cobrando o anexo DNR, infelizmente, seja o que Deus quiser, e aí você tenta pontuar em outro lado. Não é por isso que você iria ler e decorar anexo DNR. Eu não faria isso, mas aí, novamente, é a minha decisão, né? E aí, cada qual... Eu sei que tem gente lendo e decorando esses anexos. Perfeito, cada qual sabe disso aí. Eu acho que essa do Paulo Ricardo nós já respondemos, né, Dani? Que ele pergunta sobre os filtros, né? Uhum. Em relação ao CC Vunesp, tá tudo certo. Fernanda Lessa, qual o direcionamento para o estudo de direitos humanos? Acabou de responder, né? Ler as convenções, seca nesse momento pré-edital. Seguiria a orientação do Dani. E a pergunta do Fábio é bacana aqui, Dani, ó. Além de direito do trabalho e SST, quais outras disciplinas vocês apostam que estejam na parte de conhecimento específico, na parte da tarde? Para mim, matriz específica, Dani, constitucional, administrativo, trabalho, legislação, né, SST, direitos humanos e direito previdenciário. Pois é, aqui Eu tem acho, várias né? pessoas que já prestaram concurso recente, que já são servidores, que já vêm de outros carnavais. Essas pessoas podem usar esse mês para pegar sua matéria específica. Porque, assim, português a gente faz questão desde o ensino médio. Sim. Raciocínio lógico a gente faz questão desde que começou a prestar concurso. Então, se a pessoa já tem uma vivência em concurso público, eu acho que dá para eliminar uma parte disso. Eu sei que tem muitos que são engenheiros aqui. Essa galera pega raciocínio lógico fácil. Vá investir no direito esse um mês que falta aí. Eu acho que tem maneiras de você fazer com que o tempo que ainda reste seja um tempo mais bem utilizado. Aquele cara que chega agora, e me perguntaram mais cedo no meu Instagram, dá tempo? Cara, eu acho que dá, a depender do perfil da pessoa e do tempo que ela disponha para se organizar. Com muito pouco tempo na rotina, realmente fica difícil. Agora, com, sei lá, se você tiver algumas 20, 30 horas semanais, é difícil também separar isso na maior parte dos casos, mas se você tiver essa quantidade de horas com um estudo adequado, buscando complementar daquele conteúdo o que é que você não sabe, a minha mulher, por exemplo, vai estudar assim, trabalha com 2 vínculos na Secretaria de Saúde aqui, não tem tempo para nada. Então, assim, ela sabe muita coisa de outros assuntos, e aí eu pretendo que ela pegue saúde e segurança, que ela pegue alguma coisa de direito, e eu acho que pode ser. Ela sabe também que vai estar correndo por fora, mas uma pessoa como ela pode eventualmente se classificar, porque a gente está falando aí de 2.000 candidatos, até 2.000 candidatos, que podem vir a ter a sua discursiva corrigida. Então, quem busca complementar o seu perfil para o que venha a ser o perfil da prova, nesse um mês faz uma boa decisão. Aquele cara que quer começar da primeira página, do primeiro capítulo até o final, de todos os materiais, para esse concurso, ele, infelizmente, não vai conseguir mais, por conta do tempo, né? Justamente. Vamos lá, Dani. Teve uma pergunta aqui, eu não sei, eu não entendi bem.
tá? A pergunta da Débora Guimarães. Eu não sei se você chegou a ver, Dani, mas vamos lá. Direito do trabalho e INRs vem com maior possibilidade de cálculos? Eu não entendi muito bem isso. Será que é para fazer cálculo na hora da prova? Não faz sentido, não, cobrar Eu também cálculo ainda. acho que não. Cálculo. Se isso foi a pergunta. Se a Débora estiver na live e quiser esclarecer no chat se foi isso, mas eu também acho que não é muito desse lado, não. Tá? Tá, Rosa. Tem a possibilidade do direito do trabalho vir no estilo FCC? É o que nós falamos mais cedo, né? É um padrão de cobrança de legislação. Lembrando que algumas provas que nós vimos da FCC, de TRT, isso aí nós falamos com propriedade, que também são concursos que nós analisamos. A FCC tem desenvolvido questões no estilo de caso concreto, tá? Tem isso mesmo. E vocês, quem decidir, né, Dani, já dando spoiler, vão treinar isso também conosco, tá? Ao final da live a gente esclarece. Deixa eu ver se tem mais alguma outra aqui, Dani. Tem algum probleminha de conexão? Deixa eu ver aqui. Quais as NRs foco? Nós já colocamos, acho que o pessoal colocou no grupo, tá? Dani, a Duda perguntou aqui, se for apostar em algo, inglês ou espanhol? Inglês, né? Mas aí, geralmente, permitem optar, e já teve até situações nas quais foram cobradas as duas, inglês e espanhol. Eu não me preocuparia com isso. Assim como eu não me preocuparia também com a prova de títulos, tá? Não, também não. Quem chega nos títulos já está passado. Você pode, eventualmente, pontuar nos títulos e ficar um pouco para trás. Você pode pontuar um pouco melhor nos títulos e ficar um pouco na frente. Às vezes melhora uma lotação, às vezes não melhora. Aí será que é você, dos 50 mil candidatos, dos 3 mil classificados, dos 1.800 que vão para a listagem final, que vai cair para dentro ou para fora da classificação final, porque você não tem uma pós-graduação? Pode ser, mas é remota essa possibilidade. E tem mais um detalhe: se você tivesse tempo de ir atrás de uma pós-graduação, ficava até calado, mas não tem. Não tem pelo tempo cronológico até a prova, não tem pelo tempo de investir na pós. Então, esqueça isso. A avaliação de títulos, quem sabe, para um outro concurso, para outra carreira, mas para esse certame, esqueça isso, que não é o foco principal. Me perguntaram mais cedo sobre a legislação de direito administrativo no revisão otimizada, tá? A Lei 8.112 é uma lei muito ampla e de baixa incidência de cobrança na maior parte dos casos, tá? A gente vai mapeá-la, mas ela não está no nosso foco principal. A Lei 9784, por exemplo, faz muito mais sentido. Então, assim, é nesse prisma que a gente tem tentado também soltar os materiais de forma que façam sentido para quem está lendo, tá? Eu vou reforçar esse ponto, porque muitas vezes as pessoas querem ver tudo lá e não é o quanto está lá disponível, mas muito mais o quanto você utiliza aquilo. A mesma coisa para 8.212 e 8.213 de previdenciário, né, Dani? São leis gigantescas, né, que nós vamos disponibilizar, elas otimizadas, mas não será a legislação completa, mas aquilo que de fato, porque vocês precisam analisar o tempo e a qualidade do estudo, né? Então, o que nós acreditamos que vai ser cobrado vai estar lá. Perfeito, pessoal? Tanto direito administrativo como também direito previdenciário, certo? Acho que de perguntas aqui, pessoal. Dani, acho que só a Daniela Vasconcelos pediu para aceitar. Acho que ela tinha caído tem um tempinho, mas eu acho que ela já está aqui. Perfeito. Pessoal, vocês têm mais alguma pergunta aqui para o chat, por causa do grupo aqui? Acredito que nós respondemos todas, né, Dani? Acredito que nós... Gustavo Serafim perguntou aí sobre os títulos, tá? Se os títulos forem ser cobrados, como é a valorização que existe na carreira, pós-graduações de forma geral contam para a gente, tá? Então, contou pós-graduação jurídica que eu tinha, contou pós-graduação em gestão, que alguns colegas tinham, contou pós-graduação em medicina, em segurança e saúde, em fisioterapia. Então, se teve alguma área de interação com os nossos atributos, sim, conta. Se não, não conta. Em resumo, é mais ou menos isso. Então, é muito amplo, tá? Toda matéria jurídica, toda matéria de engenharia de segurança, toda matéria de saúde contaria, e aí eu acho que é nesse prisma que a banca deve vir
com uma prova de títulos. Aí você me pergunta, a prova de títulos vai ser específica? Pode ser que não. Pode ser que ela tenha... eu já vi prova de títulos assim, qualquer título conta. Então, por exemplo, se você tiver um título de especialista em docência de nível superior, conta. Se você for mestre em, sei lá, geologia, conta. Se você for doutor em história, conta. Então, assim, não tem muito, às vezes, como prever de agora. Se for específico, vai ser específico com as nossas atribuições da carreira. Parte de gestão, parte de jurídica, parte de SST. Se for genérico, aí só ter o título já está contando. Raciocínio lógico pesando mais para o matemático, cara, nem tanto, tá? O trabalho pesado da matemática do raciocínio lógico é pequeno, tá? Se você mata a charada logo, você faz o problema em, às vezes, segundos. Se você não sabe o pulo do gato, você fica ali minutos. Eu já fiz várias provas de raciocínio lógico. Quando eu vinha bem treinado, bem maceteado, em segundos eu olhava e eu já sabia, porque não tem muito o que inovar. A banca muda só a estrutura da prova, às vezes da pergunta, às vezes põe um caso ou outro, a quantidade, os números, mas a lógica que ela quer de você é a mesma. Se você já vem com essa bagagem, você já mata ali na hora, e a matemática é a matemática basicona. Mas aí a gente não sabe, né? A gente não sabe como vai vir essa cobrança. Mas, assim, não deve ser a matéria, me perguntaram isso mais cedo das minhas caixinhas, não deve ser a matéria que vai ser a definidora do concurso, tá? Não deve ser. Então, você soma pontos, se você souber, óbvio que soma, mas se você fizer uma boa prova de raciocínio lógico, uma boa prova de português e não precisa nem ter peso. Se não fizer uma boa prova de trabalho, você fica, entendeu? Se tiver peso, pior ainda, entendeu? E eu acho que tem tudo para ter peso. Falando das vantagens que a gente tem para falar dessa banca, a gente deve ter a divisão por disciplina, de quantas questões vem em cada disciplina. A gente pode ter o peso por prova. A gente pode ter o peso por matéria. Às vezes já existiu isso. Então, por exemplo, na prova da manhã, português tem peso 2. Na prova da tarde, determinadas disciplinas têm peso 1, peso 1,5, peso 2. Então, tudo isso é um direcionador da banca para a gente selecionar pessoas que conheçam mais determinados assuntos. A FGV até divide por matéria, mas o CESP não. O CESP diz 50 questões específicas, 70 básicas. E aí você não sabe. Cai no que caiu o meu concurso. Uma proporção absurda da prova foi assunto que não é em nenhum momento da nossa atuação. Contabilidade teve 15 questões, economia do trabalho teve 12 questões, previdenciário teve 15 questões, e direito do trabalho teve 3, segurança e saúde teve poucas, com baixa complexidade. Então, o CESP ter saído de cena também abre espaço para alguma novidade positiva. Ricardo Rezende disse, a gente vai trocar as cagadas. E né, mais ou menos isso, né? As merdas que as outras bancas fizeram provavelmente vão ser outras merdas, mas não tem o que fazer, entendeu? Para quem quer ser auditor, o caminho é um só, entendeu? Alguma coisa mais lá no Telegram, não? Meu amigo, até onde eu vi, não tinha, mas vamos checar aqui. Vamos checar. Aqui, ó. Para quem está treinando redação, vale a pena treinar redações anteriores do Enem? Não, eu não faria isso, não. Eu acho que é uma outra pegada de redação também, viu, Dani? Acho que vale a pena, não. Acho que só depois do edital, né? Rapaz, eu só faria isso depois. Porque é algo mais obscuro, né? A gente não tem muita noção do que vem. A gente não tem agora. Você tem que treinar com aquilo que realmente vai ser cobrado. A gente consegue fazer isso agora, analisando questões objetivas da Sesgran Rio, mas a gente não sabe. Pode ver redação, pode ver estudo de caso, pode ver questão discursiva. Então, imagina, se você está gastando ali, investindo no estudo de caso e vem uma redação. Já aconteceu isso muito em TRT, viu, Dani? Eu já vi muita gente desse jeito. Então, para as questões objetivas é mais previsível. Agora, para a subjetiva, pessoal, eu compactuo da mesma opinião do Dani, somente pós-edital. Beleza? Acho que encerramos as perguntas, Dani.
Acho que tá tudo certo. É provável. Olha, o Dani aí vai disponibilizar uma planilha de controle de leitura da legislação. Isso aí vai ajudar muito. Mas vamos lá, Dani, vamos acabar com o suspense aí, né? Da surpresa que eu disse antes. Pessoal, diante da dificuldade que muita gente nos mandou no Instagram, e é que acho que a maioria das perguntas foram nesse sentido, para auxiliá-los aqui, nós vamos desenvolver, perdão, nós vamos desenvolver 10 simulados, utilizando como padrão a Sesgran Rio, tá? Serão 10 simulados. Nós não vamos divulgar isso hoje no Instagram e não vamos divulgar isso amanhã no Instagram. É uma turma que vocês têm prioridade no ingresso, tá? Vocês têm prioridade no ingresso. Eu vou colocar o link, porque assim, lá no grupo, eu vou olhar agora aqui, ó. Nós estamos com 68 pessoas online aqui na sexta-feira. Parabéns para todo mundo aí pelo foco, isso é muito bacana. E no grupo, nós temos 214 pessoas. Nós estamos com mais ou menos 250, 260 alunos. Muita gente não entra no grupo ainda. Mas eu vou divulgar para vocês agora aqui o link do curso e o cupom específico para vocês daqui agora. Não é o mesmo cupom que nós vamos colocar no grupo. Repetindo, não é o mesmo cupom. Então, nós vamos esperar aqui, nós estamos às 9 horas, até 10h30, tá? Eu vou colocar para vocês o link da Hotmart. E vou só confirmar aqui o cupom. Opa, peraí que o cupom deu um pequeno problema, pessoal. Eu vou colocar aqui agora, para que vocês possam ter acesso a esse. Vamos lá, prontinho. Serão 10 simulados das matérias jurídicas, tá? Nós estamos aí com o link e com o cupom de desconto. Repetindo, vocês têm prioridade nessa. Nós vamos limitar a 70 cupons. Esse é o limite, tá? E pelos 10 simulados, pessoal, eu até dei uma olhada, tem algumas pessoas fazendo. O nosso preço daí vai ficar menor ainda para vocês por conta do cupom de desconto. Englobam os 10 simulados das matérias jurídicas, tá? Com o perfil da Sesgran Rio, para que vocês tenham mais questões para treinar. E podem contar conosco para colocar dificuldade nessas questões. O que nós achamos de fato que vai ser cobrado, tá? E já vimos curso vendendo com esse preço 2 simulados. Vocês têm acesso a 10. Então, até às 10h30, vocês têm prioridade aí. Nós vamos mandar no grupo depois. Vamos manter esses 70 cupons de desconto. Então, 10 simulados com as matérias jurídicas, com as matérias de direito. Vamos só relembrar aqui, Dani, você constitucional, administrativo, trabalho, SST, direito previdenciário e direitos humanos. Acho que são essas 6, né? Se eu não me engano, são essas 6. Deixa eu só confirmar para vocês aqui. Eu confirmo agora. Vamos lá. Cadê aqui informações? Vamos lá. Direito constitucional, direito administrativo, direito do trabalho, direitos humanos, direito previdenciário, SST e convenções da OIT, tá? São todas essas matérias. Os simulados, pessoal, eles vão ser disponibilizados a partir do dia 30/11, tá? A partir do dia 30. Nós estamos analisando se vamos disponibilizar de 1 a 2 simulados aí por semana, porque vocês já têm as metas de vocês para leitura de legislação, súmula J, doutrina naquilo que vocês consideram como importante, enfim. Então é para somar e não atrapalhar vocês. Perfeito? Dani, alguma consideração? Não, tudo certo. Uma pessoa levantou a mão, foi Anne, levantou porque quer perguntar alguma coisa? Quer perguntar? Ou levantou sem querer? Provavelmente foi sem querer. Isso, boa noite. Oi, boa noite, como vai? Pode falar. É que eu não tô visualizando o chat, nada, então não vi link, nem o cupom, se você puder falar. Ou eu te mando pelo Telegram. Anne, me manda pelo Telegram, porque como Pronto. nós vamos dar prioridade para quem está na live aqui, tá? Me manda no Telegram que eu te mando no privado. Se alguém não viu o link no chat, pessoal, pode me mandar que eu mando tanto o link como o cupom.
E olha, esses simulados nós garantimos que serão simulados baseados na CES Gran Rio. Não é simulado para FCC, não é simulado para Sebrasp, não é simulado para FGV, é para CES Gran Rio, a banca de vocês. Com gabarito comentado, tá? Com gabarito comentado. Vai ser muito bacana, vocês vão chegar na hora da prova preparados aí, preparadas para enfrentar o que vier nessa banca CES Gran Rio. Já estamos estudando ela desde cedo, né, Dani? Na hora que saiu ali a banca, eu falei, Dani, saiu, vamos embora. Estamos grudados aí com essa banca para saber tudo e preparar vocês da melhor forma possível. Fernanda, por favor, me manda no Telegram, tá? Nós já estamos aqui com uma quantidade considerável de vendas, mas vocês aqui da live têm prioridade. Depois que nós vamos mandar no grupo. Tá bom, pessoal? Espero que seja, Dani, a primeira de muitas lives, né? Vamos fazer uma ainda do edital, mas nós temos alguns projetos, né, Dani, de talvez algum tema ao vivo, né? Conversar sobre algum tema importante, né? Vocês serão sempre a nossa prioridade. Nossos alunos, nossas alunas, estamos aqui para poder auxiliá-los. Estamos juntos nessa caminhada e pretendemos torná-la cada dia mais leve, né, Dani? Eu acho que esse é o foco. Ô, garotão só crescendo, hein, meu querido? Eu lembro dele pititinho. O tempo passa. Quem não sabe, eu e o Dani nos conhecemos aí tem muito tempo. É um cara que eu tenho um carinho gigantesco e um respeito muito grande. O Dani foi uma das pessoas, não sei se vocês estavam na primeira live, que me auxiliou depois da minha primeira reprovação. Lá em 2017, esse cara aí fez uma mudança considerável na minha vida, na minha qualidade do estudo. E além de um amigo, é um profissional que eu deixo aqui registrado, então, Dani, o meu carinho, meu respeito e a minha admiração por você. E é uma honra poder dividir aí essa coordenação aqui contigo. Acho que tem alguém mutando aqui, ó. Acho que eu tô falando demais, né? Acho que eu tô falando demais. Me mutaram 2 vezes. Só para concluir, reservem no horário de vocês, no dia em que o edital sair, sexta, sábado, domingo, feriado, 8 horas da noite, a gente vai estar aqui conversando com vocês, explicando o que é que a gente faria, quais são as melhores saídas para aproveitar esse tempo da forma mais adequada possível. Então, é um compromisso nosso, reservem esse horário. Se for daqui a um mês, se for daqui a 45 dias, a gente vai estar aqui para conversar com vocês. Anne levantou a mão de novo ou ainda é a levantada daquela vez? Se for para perguntar, pergunte, viu, Anne? Ou então pergunte lá pelo Telegram. A gente ainda vai deixar aberto um pedacinho lá para as pessoas falarem. Vamos deixar hoje aberto, Dani. A gente deixa hoje aberto, pessoal, e a partir de amanhã a gente fecha de novo para que vocês tenham foco total. Pessoal, mais uma vez, obrigado pela companhia, obrigado pela preferência, e vocês podem contar conosco no que precisarem. O grupo é fechado, mandem mensagem para nós lá no privado, podem mandar no Instagram, que nós estamos sempre à disposição para poder auxiliá-los. Dani, obrigado mais uma vez. Que Deus abençoe. Que Deus possa abençoar todo mundo e vamos continuar estudando. Vamos continuar firme. Vocês têm o direito de desespero hoje. A partir de amanhã, pau na máquina de novo. Beleza? Valeu, Paola. Um abraço. Fica com Deus, gente. Até mais. Tchau, tchau. Boa noite.